Galera, aula sobre formatação de primeiros últimos agora. Novamente nós temos aqui o exemplo do CD Cyber e do nosso terceiro Fórum Ibero-Americano de Defesa Cibernética. E dessa vez a nossa formatação será aplicada aqui no campo de notas. Então vou selecionar o nosso intervalo. Vou clicar aqui nessa célula, apertar Ctrl Shift, seta para baixo. E aí eu selecionei o nosso intervalo. Vou vir aqui em formatação condicional, regras de primeiros últimos e vou colocar mais regras. Desta vez eu vou utilizar o campo formatar apenas valores acima ou abaixo da média. Vou clicar e aí eu vou escolher valores acima da média do intervalo selecionado. Vou colocar aqui a minha formatação, então vou clicar em formatar, vou colocar uma fonte em itálico, uma cor azul escura e o preenchimento da minha célula será uma cor azul clara. Vou clicar em OK. E aí, o que será feito? Os valores acima da média do intervalo selecionado serão destacados nessa formatação aqui, de fonte em itálico, na cor azul escura e com o preenchimento da célula em azul claro. Vou clicar em OK e pronto. Então aqui nós temos os valores que estão acima da média sendo formatados. Então, está pronto o nosso primeiro exemplo. Vou partir agora para o segundo exemplo de regras de primeiros últimos. Vou clicar aqui nessa planilha e nesse segundo exemplo também vou colocar uma regra diferente das usuais. Então, vou selecionar aqui o meu intervalo, o campo de notas, vou vir em mais regras, aqui regras de primeiros últimos, mais regras e clicar. Dessa vez eu vou deixar aqui nesse tipo de regra, formatar apenas os primeiros ou últimos valores. Então, eu vou escolher formatar valores classificados nos primeiros 3 valores. Serão os maiores valores. Aqui em visualização, eu vou alterar a definição de formato. Então, vou clicar em formatar e vou colocar o fundo amarelo claro, a fonte amarelo escuro. Vou colocar em negrito também. Vou clicar e aplicar. E aí ficou a nossa formatação aqui. Veja que não ficou uma formatação tão boa no quesito de visualização. Então vou vir aqui em formatação condicional, gerenciar regras, vou pegar a minha regra e editá-la. Vou alterar a minha formatação. Vou colocar aqui com esse amarelo e clicar em OK. OK e OK novamente. Veja que ficou bem melhor a nossa visualização. Então, para a gente ver como funciona, eu vou alterar esse valor aqui da Argentina. Vou alterar a nota dela. Então vejam quais são as 3 primeiras notas. Do Brasil, da Espanha e do Peru. Então, eu vou alterar isso daqui para 9,91. E aí, esse valor aqui, que era referente ao Peru, deixa de ser uma das primeiras notas. Então, ficam como primeiros, os países Argentina, Brasil e Espanha. Entendido, pessoal? Bem simples até agora, Então, para finalizar esse módulo, eu vou mostrar a vocês alguns outros tipos de regras. Vou clicar aqui na minha planilha, outros tipos de regras. Eu tenho aqui formatações especiais para células com erros, com valores duplicados e que contêm textos específicos, que é o caso desse terceiro exemplo aqui. Primeiramente, eu vou mostrar esse primeiro exemplo aqui, no qual eu tenho valores com erros e eu quero que esses valores que contêm erros, eles desapareçam, eles fiquem invisíveis na célula. Então, eu estou puxando aqui, nessa coluna C, os valores da coluna B. Veja, vou apertar F2, nem precisava, porque você vê aqui na barra de fórmulas, mas apertei. E nós vamos fazer o seguinte, vou selecionar aqui esse intervalo, clicar em formatação condicional, regras de realce e mais regras. Vou clicar em formatar apenas células com erros e aí vou inserir um formato. Vou vir aqui em fonte e colocar a minha fonte em branco. Por quê? Porque quando eu coloco a minha fonte em branco, esse texto não aparecerá mais na minha célula. Vou clicar em OK. E OK novamente. Então, aqui onde contém erros, o texto não irá aparecer mais, certo? Já para esse caso, eu quero uma formatação para valores duplicados. Então, vocês podem notar aí que eu tenho vários valores aqui de números, e aí tenho valores repetidos, que são o 10 e o 7. Novamente, essa coluna F está puxando os valores da coluna E. Então, vou selecionar esse intervalo, vir em formatação condicional, regras de realce das células e valores duplicados. Eu vou inserir um formato personalizado. Então, vou vir até aqui e colocar uma cor de fonte azul escura e o preenchimento em azul claro. Vou clicar em OK e OK. Então, os valores preenchidos foram destacados. OK? Já nesse terceiro exemplo aqui, eu quero realçar esse número 1050 aqui dentro dos meus endereços. Então, novamente, aqui eu tenho a coluna I puxando os valores da coluna H. Vou selecionar esse intervalo e aí vou vir em formatação condicional, regras de realce, texto que contém.
E aí eu vou colocar o texto 1050. Vou deixar nesse mesmo preenchimento aqui, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Vou clicar em OK. E aí os endereços que continham o número 1050 foram destacados aqui nas minhas células desse intervalo. Isso aqui é muito útil quando você tem uma planilha com milhares e milhares de linhas e daí você precisa destacar só as células que contêm um determinado texto. É esse caso aqui abaixo, por exemplo. Eu tenho uma formatação para erros e realce. Então eu tenho um código, tenho o meu endereço e tenho o valor aqui que é extraído do meu endereço. E nesse campo aqui da coluna E, esse valor aparece. Eu faço a extração desse valor através dessa fórmula aqui. O uso da função hashtexto e localizar. Nós aprenderemos isso nos módulos de funções, tudo bem? Então não vou dar destaque a isso nesse momento. Vou clicar em Enter aqui para sair. Então, eu vou selecionar esses valores aqui, Ctrl Shift para baixo, e aí vou colocar uma formatação condicional. Regras de realce das células, eu posso usar é igual a o texto que contém. Vou usar é igual a. Vou colocar João Amarildo, e aí vou colocar um preenchimento verde e texto verde escuro. E colocar OK. Então vamos subir lá novamente para o topo. E aí o texto João Amarildo foi destacado. Só que no meio de tantos erros aqui, esses valores eles ficam com uma aparência meio estranha, né? Eu quero que essa imagem aqui, que essa visualização fique mais limpa. Então vou vir em formatação condicional, regras de realce, mais regras, valor que contém, formatar apenas células com erros, e aí vou fazer novamente aquele esquema de colocar a fonte em branco. Vou clicar em OK e OK. Então só aparece o texto aqui que foi procurado através desse valor de busca, né? E foi extraído por meio dessas funções. Bacana, né, pessoal? Dessa forma, a nossa planilha então fica menos poluída e exibindo apenas as informações que nós gostaríamos de estar vendo, né? Que é esse texto destacado aí, o nome João Amarildo, dentro desses endereços aqui. E finalmente vamos ao nosso último exemplo, pessoal. Nele eu tenho valores a serem procurados dentro da minha planilha de endereços e eu quero identificar se é um condomínio, um apartamento, se é um prédio ou um edifício, por exemplo. Vocês podem observar aqui nessa célula que eu tenho a minha fórmula que eu usei para extrair esses termos aqui de dentro dos meus endereços. Então, pessoal, fiquem tranquilos que essas fórmulas aqui, essas funções, nós aprenderemos nas aulas futuras, tudo bem? Qual é o meu objetivo aqui? É colocar nesses valores aqui dessa coluna regras de realce. Então, eu vou retrair aqui a minha barra de fórmulas, vou clicar aqui novamente, vou apertar Ctrl Shift para baixo e vou colocar as minhas regras de realce para esses textos aqui. Vou clicar em formatação condicional, regras de realce das células. Poderia colocar a regra é igual a ou texto que contém. Vou colocar é igual a. Então, no caso de andar, eu vou colocar preenchimento verde e texto verde escuro, OK. Formatação condicional, regras de realce é igual a. Para prédio, vou colocar uma formatação personalizada, uma fonte azul escura e um preenchimento azul claro, OK e OK. Formatação condicional, regras de realce é igual a. Para condomínio, vou colocar um preenchimento amarelo e texto amarelo escuro. OK? Repito o mesmo procedimento. Para conde, vou colocar fundo... Vou deixar aqui nessa formatação vermelha mesmo. Texto vermelho escuro e fundo vermelho claro. Clicar em OK. E, mais uma vez, vou vir em regras de realce e colocar uma nova formatação para edifício. Colocar um formato personalizado. Vou colocar aqui uma cor de texto preta e um preenchimento cinza. Clicar em OK e OK. E novamente eu vou tirar aqui os meus erros. Então vou vir em mais regras, formatar apenas células com erros e colocar a fonte em branco. Clicar em OK e OK. E pronto, pessoal. Temos aqui a nossa formatação. Vou apertar Ctrl seta para cima para subir até o início. E aí nós temos os nossos valores aqui destacados. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu acho que eu passei todos os pontos importantes para vocês sobre formatação condicional. Continuem acompanhando aí, pois agora nós iremos falar de máscaras de entrada, ok? Um abraço, pessoal. Até a próxima aula.